O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar por um instante, queridos irmãos e irmãs. E começando as colunas do carro, que o padre já vai preparar a quarta homilia agora com vocês, tá bom? Vamos trocar a reflexão, que estão desde 8 horas da manhã acompanhando o padre. Foram na missa das 8, na missa das 10, na missa agora das 17 horas, então nessa última, né? E o que o padre falou? Vão tudo para o seminário, graças a Deus. Esse monte de missa, né? Quer ser padre, com certeza. Amados irmãos e irmãs, é com alegria que celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo e o quanto a vida destes santos tem a dizer ao nosso coração, à nossa própria vida, à nossa própria fé. A começar por olhar todas as características da vida destes dois grandes santos, colunas de nossa igreja, olhando a vida de cada um deles por inteiro, desde o momento em que o Senhor passou pela sua vida e o chamou, até o termo de suas vidas, que hoje celebramos no seu martírio, nós vemos o quanto a confiança em Deus aí morou, aí encontrou lugar e morada em seus corações. Uma confiança, queridos irmãos e irmãs, que teve a ousadia de se entregar por inteiro nas mãos do Senhor. E por inteiro aqui é com tudo que carregavam. Nós vemos por um lado Pedro, que era pescador de peixe, né? E coitado, era um mau pescador. Pedro não era bom na pesca não, vocês sabiam disso? Jesus, quando encontra Pedro, ele está lá, coitado, virou a madrugada inteira querendo pescar, e não pescou peixe nenhum. E Paulo, podemos dizer, um grande assassino, perseguia os cristãos e os matavam, achando que estavam fazendo certo, enquanto judeu romano. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós olhamos para aquela grande ousadia que somente o Evangelho nos traz ao nosso coração e à nossa vida, quando estamos com o coração ancorado em Deus, confiando inteiramente nele. Independentemente do que venhamos a carregar, de onde saímos e onde estamos ainda, confiar no Senhor é o que nos dá condições de alcançar o seu sonho para a nossa vida. É o que nos dá condições de deixá-lo trabalhar em nós, nos transformando.
Quem aqui nasceu pronto? Ninguém. Foi assim com os apóstolos também. Eles não nasceram prontos. Quando Jesus os chamou, não os chamou porque eram os melhores ou os maiores do seu tempo, mas porque tinham um coração que sabia confiar. Um coração que sabia entregar tudo na providência de Deus e em suas mãos, deixando assim com que a obra do Senhor neles acontecesse. E é isso que nós precisamos aprender em nossa fé, queridos irmãos e irmãs, quando olhamos também para nós, neste chamado que o Senhor fez em nossa vida, quando passou ainda lá na nossa infância e nos chamou, quando nos deu o batismo. Esta grande condição de filhos seus, para que no mundo pudéssemos levar a sua presença. E por vezes encontramos irmãos e irmãs na fé que ficam assim: mas Padre, eu não sou digno. Fique esperando ser digno para ver se você vai seguir o Senhor. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, somos indignos de estar onde estamos, principalmente em se tratando da presença do Senhor. Nenhum de nós somos dignos de estar na presença dEle, nenhum de nós somos dignos de recebê-lo dentro de nós, nenhum de nós somos dignos de vê-lo face a face, quando na Eucaristia se dá novamente no seu corpo e no seu sangue a cada um de nós. E se por vezes pensamos que a palma da mão é impura para receber o Senhor, né? É porque não lembramos da nossa língua. Quanto mais impura é a nossa língua para receber o Senhor. Mas pelo amor de Deus, vocês não vão virar de cabeça para baixo agora para receber a Eucaristia não, tá? Porque o povo tem essa coisa, não, pode receber o Senhor na mão, porque é tirar a dignidade dele. Se olharmos para a nossa língua, queridos irmãos e irmãs, e vendo a indignidade dela também, quando falamos a rodo, e assim ferimos o coração do nosso Deus, a vida do nosso irmão, pode ser que essas pessoas comecem agora, igual aquelas coisas que a gente fazia quando era criança, jogar a mão para trás e vinha andando assim, igual uma aranha, para receber no céu da boca a comunhão. Mas não se trata disso. Se trata verdadeiramente de olhar não tanto para os nossos merecimentos, para a nossa dignidade, para o quanto podemos dar ao Senhor, mas olhar por primeiro, queridos irmãos e irmãs, para tudo aquilo que Deus nos dá por seu amor, que Deus nos dá enquanto dom gratuito, por sua graça, à vida de cada um de nós. Se Ele fosse olhar os nossos merecimentos, também não receberíamos nada dele, porque muito mais temos para expiar do que para oferecer ao Senhor. E é isso que o Senhor quer da nossa parte, queridos irmãos e irmãs. O nosso coração contrito, o nosso coração humilde, que é capaz de confiar nele, no seu amor e no seu poder. Um coração capaz de dizer: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo muito. Porque sozinho, abandonado a mim mesmo, eu falho, eu erro, eu peco, eu me perco. E somente com o Senhor na minha vida é que eu tenho condições de alcançar a santidade. É que eu tenho condições de crescer cada dia mais, independentemente do que eu esteja a experimentar, do que esteja a assolar e a visitar a minha vida. Foi assim com Pedro e com Paulo, queridos irmãos e irmãs, e é esta ousadia que estes dois grandes apóstolos nos ensinam. Confiar no Senhor e nos entregar inteiramente a Ele. Isso muda completamente a nossa vida e até mesmo a forma de encararmos a realidade, de lidarmos com as coisas, de fazer acontecer o reino de Deus no meio de nós. É bonito quando na segunda leitura nós ouvimos, São Paulo escrevendo a Timóteo: eis que eu estou para ser oferecido em sacrifício. Olha que modo novo quando em Deus para encararmos a morte. Ele chegou para Timóteo e falou assim: Timóteo, eu vou morrer, me tira daqui. Não, eu estou para ser derramado em sacrifício.
e compreende: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Nos mostrando, queridos irmãos e irmãs, que a vida do crente não pode se perder nas lamúrias, nas perseguições, nas ameaças, naquelas coisas que o mundo dá e oferece e que não são de Deus e que não comunicam o Senhor. Mas voltar o olhar para Deus, aquele no qual colocamos a nossa confiança, e deixá-lo falar ao nosso coração, ressignificando nossa vida e, por que não dizer também, os nossos passos. O mundo, queridos irmãos e irmãs, não tem a última palavra sobre a vida de um filho, de uma filha do Senhor. Nunca a terá. É o que nós vemos também na primeira leitura, quando dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro na prisão, né? A gente pode olhar aqui para os nossos problemas, que tanto nos aprisionam, que tanto nos empobrecem, que tanto nos paralisam e não nos deixam viver o sonho de Deus na nossa vida. E lembrando aqui do que escutávamos no domingo passado: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei, porém, antes aquele que pode matar o corpo e a alma no inferno. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, o nosso temor está justamente naquilo que vemos. Às vezes é uma barata, né, Rita? Medo não. Tem medo de barata, não? Nem de cobra. Nem de cobra tem. Nossa Senhora, nem de cobra. Então você não tem medo de nada assim. Isso que é uma confiança em Deus, tá vendo? Sim. Às vezes nós temos medo do outro e nos olha de cara feia, não é isso? Tá com fome. Não, padre, eu não vou mais na igreja não, porque o fulano me olhou assim, me olhou assado. E aí, queridos irmãos e irmãs, eu pergunto: qual a confiança em Deus que nós estamos empreendendo com essas bobagens? Com estas coisas do dia a dia, da aparência, que não são nada equiparado àquelas coisas que Deus pode nos dar. E é bonito ver isso na primeira leitura, porque Pedro está numa prisão muito bem fortificada pelo homem, né? São 4 grupos de soldados, e em cada grupo quantos soldados? 4. Ao todo, quem é bom na matemática, são 16. Vocês estão bons na matemática mesmo, né? 16 soldados para cuidar de um homem. E também é ser humano, é Deus não, tá, gente? Pedro não é Deus. Por mais que seja santo, é um ser humano que deixou a sua vida ser conduzida por Deus. Uma vida que confiou no Senhor. E Pedro talvez poderia ter pensado, diante de todo esse problema e dificuldade: é o fim, acabou, agora eu vou ser morto mesmo. E sabendo também o que Herodes queria fazer, um grande espetáculo, para que o povo aplaudisse a morte de mais um cristão, que naquela época de fato era um circo para o povo que não acreditava no Senhor. E assim, queridos irmãos e irmãs, não rendendo a sua vida ao medo, a sua vida a tudo aquilo que o homem pensava ter enquanto poder, quando diante de Deus, Pedro mais uma vez experimenta a ação poderosa do Senhor a favor de sua vida. Talvez seja isso que nós precisamos também aprender hoje a experimentar: a ação poderosa de Deus sobre a nossa vida, que derruba, desconstrói, acaba com todas as maquinações humanas que vêm tentar derrubar, destruir a nossa vida, o nosso ser de Deus. E assim o anjo do Senhor aparece a Pedro na prisão, abre, vai abrir as portas, né? E são quantas portas, vocês lembram? É uma prisão de uma porta só não, 3 portas. Você pensa, 16 soldados, 3 portas. E assim ele foi saindo da prisão, auxiliado pelo anjo do Senhor. Isso nos faz, queridos irmãos e irmãs, olhar para o salmo que canta Davi, é um dos salmos atribuídos a Davi pelo salmista, quando Davi vai procurar Abimeleque,
Ou, como diz Santo Agostinho comentando esse salmo, o rei Aquis. Davi está a fugir de Saul por conta da perseguição. Davi, depois de ter derrotado Golias, e Saul, percebendo que o povo queria aclamar o rei, porque foi muito maior do que Saul em sua vitória, Saul começa a maquinar o ciúme e a inveja para destruir Davi. Começa a perseguir a vida do servo do Senhor. E Davi, como todo ser humano, faz o quê? Foge e tenta encontrar refúgio, abrigo no reino deste rei. Só que dá com a cara na porta. E dando com a cara na porta, a única coisa que ele pode fazer é lembrar daquele que não lhe desampara, o Senhor dos Exércitos. O Senhor que luta a nosso favor, o Senhor que coloca os seus anjos para acampar ao nosso redor, nos protegendo de todos os males e perigos. Pedro, queridos irmãos e irmãs, sabe muito bem desta verdade, quando olhando para a vida de todo o povo de Israel, se recorda que o Senhor nunca desamparou um escolhido seu. O Senhor nunca abandonou e nunca abandonará aqueles que o amam, aqueles que o temem, aqueles que depositam a sua vida em suas mãos. Mas vários morreram. Vamos olhar diferente. Eles não morreram. Eles hoje reinam eternamente, porque tiveram a ousadia também de abrir mão, renunciar a si mesmo para abraçar a vida que Deus tinha para eles. E assim não morreram, mas derramaram o seu sangue em defesa da fé, da verdade, do nome do Senhor. Talvez, queridos irmãos e irmãs, se perguntássemos hoje, tem um louco ali fora, uma guilhotina, querendo matar os cristãos. Quem vai ser o primeiro? Se está ali na frente, vai todo mundo sair pela porta ali, vai dar até congestionamento, não sabe nem para onde que vai o barranco, mas vai subir o barranco afora e vai pegar a matadeira para subir, né? E talvez tudo isso por quê? Porque ainda não aprendemos a confiar inteiramente no Senhor. E quem não confia no Senhor, queridos irmãos e irmãs, nunca derramará o sangue por ele. Porque por um justo, como ouvimos também no domingo passado, né? Talvez alguém se anime a morrer. Mas pode ser que por isso também não se anime, não. Não, mata ele, é só um, né? Lembremos de Jesus, quando foi ser crucificado. O que Caifás diz? É bom que só um morra pelo povo. E talvez pode ser o que passa também pela nossa cabeça, quando nós, não confiando em Deus, nem por Ele, entregaremos a nossa vida. Assim, queridos irmãos e irmãs, o convite que a liturgia hoje nos faz é justamente a de não temer o mundo, mas a de temer a Deus. E, a exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, compreender que com a nossa vida inteira nas mãos de Deus, tudo o mais Ele fará. Todas as coisas Ele organizará juntamente conosco, e com esse bonito esforço de amor para com Ele e de recebimento do seu amor para conosco, nos transformando, nos purificando, nos fazendo aquilo que é o seu sonho para a nossa vida, é a sua vontade para a vida de todos os seus filhos e filhas, a nós que somos cristãos. Aprendamos a confiar no Senhor, aprendamos a nos entregar inteiramente em suas mãos. O que ele diz a Pedro no Evangelho: tu és Pedro, não deixou de ser-lo, e é sobre esta pedra. A gente olha muito romântico para isso, né? Por que Pedro era pedra? Por que Pedro era pedra? Base. Porque ele era duro naquele momento em que o Senhor falou com ele. E o Senhor sabia da sua dureza também. Mas muito mais do que a sua dureza, o Senhor sabia do quanto ele haveria de crescer. E aí sim, irá ser fundamento para a nossa igreja, para a nossa fé,
para tudo aquilo que o Cristo haveria de entregar em suas mãos, mas que ainda não tinha condições de abraçar e de viver, porque sendo esta pedra maciça, dura, fechada, mas que teve também a capacidade de colocar esta pedra nas mãos do Senhor e deixar o Senhor nela trabalhar. Tu és Camila, tu és Juanita, tu és Edmar, tu és aquilo que o Senhor te criou para ser, mas pode ser muito mais quando entregares se tu és nas mãos dele e deixar em nós a sua obra ser realizada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.